Eu quero hoje dar uma olhada com vocês na obra de um artista espanhol. Não tem. Espera aí. Na obra de um artista espanhol chamado Perrac, que ele é tipo um discípulo do Banksy. O Banksy é aquele ele faz grafite, né? A maior parte das coisas que ele faz, mas intervenções. Então, esse cara eu acho sensacional, e eu queria olhar com vocês algumas coisas que ele faz que são bastante contundentes e críticas sobre a nossa civilização. Aqui essa sensação de iminência de um desastre, né? Para mim, essa assim que eu descreveria essa obra. Aqui é aquela cena da invasão do Capitólio, que ele fez recentemente. Tá dando para ver bem aí? Assim. Aqui é uma armadilha, né, de urso, de animal grande, e tem um skyline parece de qualquer cidade grande, né, que a gente conhece. Ele tem essa crítica bastante intensa ao nosso estilo de civilização. Essa aqui, para mim, é a mais sensacional. Vocês talvez lembrem do quadro famoso do Delacroix. Deixa eu pegar aqui. Lembram desse quadro? A liberdade guiando o povo. Retrata bem assim esse ideal da Revolução Francesa, e ele traduziu isso nesses escudos policiais, que ele chama de tríptico. Um tríptico é uma linguagem muito comum nas artes sacras, né? Nas igrejas, porque ele consegue fazer um painel que vira, que tem abas, né? Então, é muito comum a gente ver nas artes sacras da Idade Média um tríptico da crucificação ou alguma cena de Jesus, da Sagrada Família. Então, esse é um tríptico de uma releitura do Delacroix com escudos de polícia. Acho sensacional essa construção. Aqui uma outra instalação que parece com aquela floresta que a gente viu, e descreve bem esse impulso autodestrutivo da nossa civilização, né? Aqui tem no ateliê dele sendo finalizado, vocês vejam que ele deve ter sido bem intenso e divertido fazer isso. E aqui uma última, que é uma releitura da Torre de Babel, que eu achei sensacional também. A Torre de Babel, eu tenho até salvo aqui. Meus salvos no Instagram são... Eu me divirto, assim, só voltando a tudo que eu já salvei. Tem aqui... Nossa, achei que fosse estar mais fácil. Mas a Torre de Babel já foi retratada por vários artistas consagrados. Aqui duas, ó. Essa é de 1595, do Martin van Valkenborg, o Ancião. E aqui Abel Grimmer. Então, o Perrac fez essa releitura, mostrando o lado B da Torre de Babel, né? Que para levantar uma torre, ele está sugerindo para a gente que um grande fosso se abre, que é mais uma crítica dele à nossa sociedade, né?
que eu achei sensacional também. E Babel, ela está lá no comecinho da Bíblia, ela está em Gênesis 10, bem no comecinho, e ela descreve um ímpeto humano da vida sem Deus. A ideia é que a gente possa... Perdão, está em Gênesis 11. A ideia é que a gente possa alcançar o céu na terra, por isso essa forma cônica, né? Chama zigurate. A ideia é que a gente possa alcançar o céu, tocar o céu e se tornar célebre, espalhar o nosso nome, ou seja, fazer um nome para si. É como Nova York, Barcelona, Madrid, Paris, são projetos civilizatórios humanos que propõem terem conquistado algo que ninguém mais conquistou e tentam se tornar referência mundial, de certa forma, né? Babel foi a primeira. De Babel decorre o nome e a ideia da Babilônia. Babilônia se torna, então, a filha de Babel, que é muitos séculos depois, muitos séculos posterior a Babel. E o resultado de Babel é confusão, é desintegrar, uma desintegração do tecido social, uma incapacidade de se comunicar, de se unir. E Babel e Babilônia se tornam o paradigma, o espírito de todas as cidades e todo o grupamento humano. Por isso que eu trouxe esse artista que traz essa crítica, dizendo que na nossa voracidade a gente acaba se autodestruindo. O Delacroix representa o ideal da Revolução Francesa. Deixa eu fechar aqui meu WhatsApp. O ideal da Revolução Francesa, que não foi um movimento político, foi um movimento de natureza religiosa, e a gente vai brincar um pouquinho com isso hoje. Então, essa imagem, para mim, resume bastante coisa. Aqui também essa armadilha que são as cidades. Sabe quem foi o primeiro fundador de cidade na Bíblia? Foi Caim. Caim é o filho do primeiro casal, filho de Adão e Eva, né? E é o primeiro assassino, né? O fratricida. Caim, que matou Abel. Logo em seguida, depois de ter matado Abel, ele recebe de Deus um castigo / promessa de que ele, se alguém tocasse nele, o ferisse, porque ele ficou apavorado com o que iria acontecer com ele logo em seguida. Deus fala assim para ele: não, se alguém tocar você, eu vou botar uma marca em você, e se alguém tocar em você, você vai ser vingado. Então, Caim sai dali da região da casa dos pais e constrói a primeira cidade. Então, a primeira cidade nasce a partir do fratricida, do assassino. Nasce ao redor de violência. Então, não existe uma origem pacífica em cidade nenhuma. Toda cidade tem como fundamento, como base, violência. O René Girard fala disso de forma mais clara e mais decisiva, de que são os sacrifícios e ao sangue que nos une, que organiza as sociedades. Então, a gente pode ver também Babel como esse grupamento, essa tentativa, esse simulacro de unidade humana. Aí, isto posto, deixa eu... Como é que eu paro aqui? Isto posto, bem-vindos aos que chegaram. Thaís está me agradecendo aqui. Fala, Tiagão, bom te ver.
Isto posto, gente, nosso tema, então, é sobre Cristo, essa ideia de Cristo. Que coisa é essa que é Cristo, que não é o sobrenome de Jesus, e ficou como esse título, né? Semana retrasada, a gente falou sobre os sinônimos, o campo semântico, né, da palavra Cristo, os sentidos próximos e vizinhos da palavra Cristo, que são crime, crise, tribunal, juiz. No grego, todos esses derivam de uma mesma raiz, que é essa palavra Cristo, que significa discernir, distinguir, critério, separação, distinção, enfim. Então, Cristo tem essa faceta, né? A gente falou sobre esse atributo de Cristo de ser tanto aquele sobre quem toda a crise cai, aquele cujo melhor critério discerne que é ele. Então, essas são sentidos parecidos da palavra Cristo. Hoje eu queria trazer um outro aspecto, que é o aspecto político da palavra Cristo. Então, ao longo da Bíblia, a Bíblia trabalha com a civilização como um ímpeto humano que nasce da desobediência, nasce do medo e nos move para a aglomeração ou para a multidão, para a ideia de nos tornarmos disformes numa multidão. Tem mais uma obra que eu gosto muito, eu já vou achar aqui para mostrar para vocês. A Bíblia descreve Deus criando uma comunidade humana, uma família, né? Essa família muito rapidamente se desintegra, se volta um contra o outro, se torna autodestrutiva, suicida, se desintegra. Até, logo em seguida, muito rapidamente, o filho mais velho mata o mais novo. Então, aquela ideia que a gente ouve falar de que família é projeto de Deus, de que a igreja defende a família. Bom, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que família é problema. A Bíblia descreve isso. E a Aline, nossa psicóloga de plantão, já sabe, né, que a família é fonte de todas as nossas neuroses e conflitos, né? Então, a Bíblia reforça isso, não tenham dúvida. Agora, a Bíblia também diz que o projeto inicial era essa relação comunitária, de integração. Deus criou uma unidade humana que deveria refletir a unidade do próprio Deus. Um dos mandamentos, ou o principal mandamento dos judeus até hoje, é que ouve, ó Israel, o seu Deus é um. Por mais que ele seja múltiplo, por mais que ele seja diverso, ele consegue preservar a unidade. Então, a humanidade foi criada também para preservar essa unidade, refletir a unidade de Deus na sua diversidade, na sua pluralidade. Coisa que não aconteceu, e a humanidade muito rapidamente se desintegra, começa a se tornar autodestrutiva e se voltar uns contra os outros. O que a gente consegue fazer para tentar voltar a essa unidade para a qual a gente foi planejado e desenhado por força própria, o mais próximo que a gente tem na filosofia é o conceito de multidão. Na teologia tem outros conceitos. Tem duas obras que eu quero mostrar para vocês para tentar descrever isso. Na multidão, só para aproveitar o repertório psicológico da linha aí, psicanalítico, multidão tem superego rebaixado, né? Então acaba virando uma turba, uma confusão só, que você não sabe quem é que está liderando, quem é que está conduzindo, é tipo torcida de futebol ou qualquer grande movimento assim, de repente
não se sabe mais quem é quem. Há essa... o indivíduo se dilui nesse grupo, né? Aqui uma outra figura que eu acho bem expressiva nesse sentido. Então, o melhor que o ser humano consegue fazer por conta própria, longe de Deus, é Babel ou multidão, que é uma tentativa de céu na terra. Ou seja, é um simulacro do que Deus planejou. Então, de Babel em diante, a gente tem várias experiências que dão errado. A gente vai ter vários impérios sendo construídos, e um deles, que é bastante diferente, ou uma experiência social que é muito diferente, é esse povo de Israel, o chamado povo de Deus. É uma experiência social muito diferente, porque era um povo escravizado por 400 anos, que consegue se libertar sem uma revolução. Ele sai da fartura e da abundância do Egito e vai para o deserto, um deserto ali, o Negev, que não tem nada, não tem nenhum assim, oásis disponíveis. Então, miraculosamente, esse povo sobrevive o deserto, onde eles moram durante 40 anos, não é pouco. Eles passam 40 anos sendo seminômades, armando barracas e viajando de tempos em tempos. A gente não tem nada, nenhum paralelo na história humana com relação a isso. Para vocês terem ideia, Pedro me corrija se eu estiver errado, mas de que a gente sabe, revolta de escravo que deu certo, a gente só tem a do Haiti, recentemente, lá no século XIX, que chacoalhou, 18 ou 19, que chacoalhou todos os países escravocratas, escravagistas, porque foi uma revolução que deu certo, os escravos do Haiti conseguiram a sua independência, mas foi muito diferente da experiência do povo de Israel. Enfim, o povo de Israel consegue se estabelecer ali, lá no Oriente Médio, e logo depois eles desenvolvem um tipo de governo familiar, como se fosse clãs, né? São 12 famílias que formam esse povo, e eles se revezam na liderança da nação toda. Esse revezamento ele acontece pela indicação divina, Deus aponta quem vai ser o governante da vez. É uma época muito difícil, chamada da época dos juízes. Os governantes eram juízes, eles julgavam. E dali a pouco o povo pede para Deus um rei. O povo diz o seguinte: todas as nações têm um rei, então a gente também quer um rei. E o sacerdote, que era o representante ali, o cara que falava com Deus e falava de Deus para o povo, fica muito chateado, ele percebe que aquilo é uma postura de rejeição a ele, e aí Deus fala para ele assim: não é você que eles estão rejeitando, é a mim, mas fica tranquilo, eu estou acostumado a ser rejeitado, não tenho problema com ser rejeitado. Se eles querem um rei, eles vão ter um rei, mas avisa para eles que esse rei vai pegar o melhor da agricultura deles, vai pegar o melhor dos alimentos, vai pegar as filhas para concubina, vai pegar os filhos para soldado no exército. Avisa, mas vamos dar um rei para eles, tá bom. O primeiro rei é Saul. Saul é um cara inconsequente, é um cara muito cheio de si, dali a pouco não dá muito certo, e Deus fala, bom, é muito interessante porque o primeiro rei ele é escolhido como o mais bonito entre o povo, é o cara mais alto, é o cara que se destaca, todo mundo olha para ele e fala, esse tem que ser o rei. Logo em seguida, como Saul acaba sendo um desastre, Deus fala assim, bom, agora vocês deixam eu escolher um rei? Agora eu vou escolher um rei e vocês vão obedecê-lo. Pode ser? Vamos combinar assim?
e Deus escolhe um garoto que era o mais novo da família, de uma família de, não lembro quantos filhos, mais de 10, um garotinho que era pastor de ovelhas, que era um emprego, um subemprego, né, o mais precário possível, que era esquecido por todo mundo, até o pai dele, quando o sacerdote chega na casa do pai para... Porque Deus fala para o sacerdote assim, para Samuel, fala assim, escuta, vai lá na casa do Jessé, porque o futuro rei está lá. Samuel vai lá, olha para todos os filhos de Jessé e fala assim, não é nenhum desses. Deus não me confirmou nenhum desses. E pergunta para Jessé, você não tem mais filho, não? Aí Jessé fala, tem um sim. Tem um que está lá no campo pastoreando. Ou seja, nem o pai não estava nem aí com esse cara. Esse cara, esse garoto, né, ali naquele momento era um garotinho, é chamado Davi. Davi se torna uma celebridade. Hoje em dia é fácil conhecê-lo, saber quem ele era, mas naquele momento ele não era ninguém. E aí o que Samuel faz? Samuel chama Davi, ele tem um chifre ritual, sagrado. Esse chifre, ele guarda azeite, ele coloca azeite ali, o chifre representa a força, né? O poder de qualquer animal está no chifre, até qualquer simbologia você vai ver o chifre como lugar de poder. Então Samuel pega esse chifre, coloca azeite, que até na Grécia Antiga, azeite é presente dos deuses, remédio, energia para o lampião, alimento. Então ele põe azeite dentro desse chifre e unge Davi, joga azeite sobre a cabeça de Davi. Ungir, no hebraico é Messias, no grego é Christos, ungido. Então, o primeiro ungido ali como rei, nessa nação que estava engatinhando, é Davi, que é um pequenininho, um moleque, desconhecido e negligenciado por todo mundo. Então, aí Deus começa a sinalizar essa subversão. Ele vai dizer que não é Babel, não é a gente construindo de baixo para cima, tentando alcançar o céu. Nós não conseguimos produzir o céu pela nossa força, pelo nosso esforço. Deus, ao contrário, vem quase que nos ridicularizando, ungindo ou cristificando o menorzinho, o mais esquecido, o improvável, o impossível. Acaba que Davi fica ungido enquanto Saul ainda é rei. É uma situação terrível, porque Saul se sente ameaçado, sabendo que já tem um ungido, enquanto Davi é ilegítimo, apesar de ser legitimado por Deus, ainda tem um rei no trono. Então fica uma relação tensa, até que Saul morre num campo de batalha. Na verdade, ele pede para ser morto, porque ele não queria a vergonha de sair daquela batalha vivo. E então Davi é entronizado. Davi estabelece um reinado no povo de Israel sem paralelo, e o seu filho Salomão se torna o maior monarca da sua época. Durante a vida de Salomão, ali foi o maior império do mundo naquele momento. Todos os reis vinham ali, a sabedoria de Salomão se tornou proverbial, né? Todo mundo sabe de Salomão e tal, e a riqueza também. Davi está ali junto com ele, do lado do palácio, está a barraca com as coisas sagradas de Deus. A mesma barraca que caminhou com o povo durante os 40 anos do Egito. A barraca foi construída nessa época do deserto. E a barraca da presença de Deus. Deus era o monarca, né? Deus era uma teocracia, Deus é que governava aquele povo. E o povo, querendo que Deus estivesse próximo, Deus falou, tá bom, eu vou morar com vocês. Construam uma barraca para mim, igual vocês vivem, de peles de animais, mas
Deus dá todas as características de como essa barraca vai ser. Qualquer dia a gente olha só para essa barraca, porque ela é cheia de significado. Mas, enfim, Deus vai morar ali junto com o povo. Quando Davi está governando, Davi constrói para si um palácio maravilhoso e a barraca está ali do lado dele. E Davi fala assim, não é possível que eu moro nesse palácio maravilhoso e Deus está morando nessa barraquinha ainda. Então, Davi pede para Deus, Deus, posso construir? Deixa eu construir um palácio para você. E Deus fala, cara, não tem nenhum prédio que me caiba. Não tem nenhuma obra humana, nenhuma casa, nenhum templo que me acomode. Eu não caibo em lugar nenhum. Uma expressão típica da Bíblia é assim, que a terra é o lugar onde Deus descansa os pés. Para descrever assim, né? É ridículo tentar pensar num lugar onde, aqui está Deus. Não cabe. Então, Deus fala o seguinte para Davi, mas como vocês são supersticiosos, religiosos, né? Como vocês, seres humanos, querem ter controle das coisas, querem achar que conseguem me fazer caber em algum lugar, eu vou deixar vocês construírem, mas não você, porque tua mão está muito cheia de sangue, teu filho, Salomão, eu vou deixar construir um templo para mim. Enfim, Salomão constrói o templo que a gente hoje chama o Templo de Salomão, que não é aquela porcaria da Universal, lá na Zona Leste, não tem nada a ver com aquilo, mas Salomão constrói esse templo. Enfim, o templo era esse símbolo da presença de Deus no meio do povo e de que o povo, por mais que os reis viessem e fossem, o povo era governado por Deus, em última instância, tá? O templo e os reinados acabam sendo uma derrocada, o povo se distancia muito dos seus valores, da sua relação com Deus e acabam sendo desmantelados aos poucos. O império se quebra em dois, o império do norte e do sul, depois vai se fragmentando todo até que, finalmente, a Babilônia, muito simbolicamente, Babel, lá de trás, virou a Babilônia, que se tornou o maior império do mundo, lá pelo ano 500 e poucos antes de Cristo, se tornou o maior império do mundo e foi dominando tudo, como se fosse o Império Romano, foi anexando os territórios e, em dado momento, anexa também o que sobrou de Israel, que agora era Judá, daí que vem o nome dos judeus, sobrou só ali o território de Judá, que é o último a cair na mão da Babilônia. A Babilônia, então, durante 70 anos, os judeus ficam exilados na Babilônia e se tornam um povo espalhado, que não tem pátria, que não tem lugar. Enfim, aí 70 anos depois, como prometido por Deus, Deus os traz de volta, e Deus está sempre anunciando assim, olha, eu vou trazer um rei que vai recuperar essa nossa relação. Lá, desde a época de Davi, Deus falou para Davi, da sua família nunca vai faltar alguém para ocupar o trono. Eu vou garantir o teu trono, Davi, até a eternidade. É uma promessa louca, né? E quando o povo vai exilado para a Babilônia, parece que acabou tudo. Mas aí, 70 anos depois, eles voltam lá para a terra, começam a reconstruir Jerusalém, constroem um segundo templo, que não se compara ao primeiro. Todo mundo que conheceu o primeiro olha para o segundo e chora de tristeza, e tem essa sensação de que Deus ainda vai fazer alguma coisa. 4 séculos se passam. Nesse intervalo de tempo, Deus sempre manda uma figura que a gente chama de profeta, que é o profeta, ele é um líder político e religioso. Ele está sempre chamando o povo
a justiça. Justiça é o grande tema dos profetas. Ele traz o povo dessa imoralidade, dessa perversão. Por exemplo, você vai encontrar entre os profetas a palavra de Deus falando assim: ai de vocês ricos que acumulam casas e mais casas até não ter espaço para mais ninguém. Ai de vocês ricos que trocam um pobre por um par de sandálias. Então, tem muita... o que a gente chama de voz profética é uma voz que chama a justiça. Bom, surge um profeta que a Bíblia vai falar que é o último, como se fosse o último profeta desse último período, que é chamado João Batista. Vocês já devem ter ouvido falar de João Batista. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. João Batista está pregando. Aqui vocês vão ver dois textos, porque eu estou com duas traduções. Essa é a TB, que é a tradução brasileira, ela é de 1917, e a NAA, que é de 2017. Então, 100 anos de diferença aqui, para a gente ver o mesmo texto, tá? Então, o Evangelho de Marcos, ele começa com João Batista, anunciando, chamando as pessoas, diz aqui, ó, que João Batista apareceu no deserto. Veja que João Batista, o lugar, o locus da fala de João Batista é de novo deserto. João Batista se apresenta como profeta e sacerdote, mas um sacerdote de outro tipo, pregando batismo, que é um banho ritual, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados, chamando as pessoas de volta para uma relação com Deus, em novos paradigmas, em novos referenciais. E causou um grande alvoroço. Todo mundo respeitava muito João Batista, inclusive Herodes, que era o preposto romano ali. Na época, ele era rei, mas era vassalo do Império Romano. Então, ele batizava ali no Jordão, e ele usava um cinto de... a roupa dele era feita de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Isso aqui, gente, é quase que uma sátira santa ao papel dos sacerdotes, porque os sacerdotes é que tinham uma roupa especial, tinham um cinturão no peito aqui, com pedras preciosas que representavam as 12 tribos de Israel, e eles tinham alimentos especiais, tinham comidas que só os sacerdotes podiam comer. Então, João Batista chega aqui, parece que ele faz uma sátira. Ele usa uma roupa diferenciada, o cinto e uma comida diferenciada, mas é coisa assim que ninguém pode dizer para ele: oi, você não pode fazer isso, não. Não é que ele está vestindo as vestes sacerdotais e dizendo: sou sacerdote, me ouçam. Não, ele está indo para o deserto, vestindo roupas que ninguém queria vestir, comendo comida que ninguém queria comer, e tinha uma autoridade que todo mundo falava: uau, quem é esse cara? Então, ele chamava as pessoas ao arrependimento e diziam assim: olha, depois de mim, eu sou o último. Depois de mim, vem alguém que eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Ele está anunciando que tem alguém que vai trazer sobre aquele povo o próprio Espírito de Deus. É uma coisa que ninguém nunca imaginou que pudesse acontecer. Então vem esse moço, Jesus de Nazaré, é batizado por João. Logo que ele sai das águas, ouvem uma voz, eles veem alguma coisa descendo sobre ele, como se fosse uma pomba, e uma voz dos céus dizendo: você é o meu filho amado, em você me agrado.
Logo em seguida, ele vai para o deserto, onde fica 40 dias sendo tentado por Satanás. Satanás é uma palavra aramaica que não traduziram. Se traduzissem, seria o adversário, o acusador, o advogado de acusação. É básico, assim, mas a gente não traduziu, aí parece que é uma coisa muito mística. Não é assim, não. Aqui, gente, o fato dele estar com as feras, os anjos o serviam, Jesus está repetindo o que o povo de Israel fez nos 40 anos no deserto. Só que o povo de Israel fez uma trajetória terrível. A gente viu semana passada o povo botando Deus no banco dos réus por conta de água. Lembra disso? Quem estava aqui semana retrasada, o povo provando a Deus porque achava que ia morrer no deserto. Então, Jesus vai fazer o que o povo de Israel não conseguiu. Aqui vai sinalizando para a gente de que Jesus vai performar ou vai apresentar tudo que Israel deveria ser e não foi. Porque Israel, gente, deixa eu só retomar um ponto muito importante. Israel, que são os descendentes de Abraão, o chamado de Israel, a vocação de Israel é ser luz para as nações. O que Babilônia, o que Babel tentou ser, falou, deixa eu mostrar para o mundo como é que é a civilização boa. Isso é a tentativa de Babel. Olhem para nós vamos fazer uma gestão impecável, uma gestão pública maravilhosa, com distribuição de renda e coisa e tal, e tal. Tudo que Babel tentou ser e não conseguiu, Israel seria, contanto que ouvisse a Deus e se deixasse ser governada por Deus. Não deu certo, Israel não conseguiu, Israel foi uma vergonha. E muitas vezes a gente vê Deus falando assim, é por causa de vocês que o meu nome é envergonhado. Então eu vou dar um jeito em vocês por causa do meu nome. Então, o que Israel não conseguiu ser, agora Jesus vai ser. A começar pela experiência do deserto. Mateus conta isso melhor, Lucas também, como é que foram esses 40 dias no deserto, a tentação de Jesus, depois vocês podem olhar lá. E aí, logo depois de ter passado pelo deserto, aí começa o ministério, o trabalho de Jesus, ou a carreira de Jesus, e que coincide com a prisão de João. Ou seja, João é preso, João está fora da jogada, ele era o último profeta, ele era o último mensageiro de Deus. Agora ele é preso e Jesus fala, bom, chegou, agora é minha vez. Então Jesus vai para Galiléia, que é uma região pobre ali de Israel, uma região periférica, diz aqui, pregando o evangelho de Deus. Evangelho é uma palavra que a gente não traduziu, mas que quer dizer a gente pode traduzir tanto como boas novas, quanto como plano de governo. Todo imperador romano que assumia, emitia para todo o império o seu evangelho. Que é como se fosse um plano de governo. E é claro que ele vai tentar vender como boas novas. Né? O plano de governo precisa convencer, precisa ser interessante. Então, era comum, naquele momento, todo novo imperador decretava o seu evangelho. Então, o que Jesus está fazendo aqui é basicamente, quando ele está pregando o seu evangelho, ele está se apresentando como o novo imperador, a nova autoridade política, só que a partir da autoridade de Deus. E o que ele diz é, o tempo está cumprido, chegou a hora, né, basicamente, e o reino de Deus está próximo. Esse próximo quer dizer, está na mão. Arrependam-se e creiam no evangelho, creiam nesse plano de governo. Acreditem nesse plano de governo.
Aí ele começa a recrutar os seus ministros e formar um governo. É basicamente isso. Eis que chegou, curiosamente, né? Jesus era descendente de Davi, aquele rei lá de trás. Ele era descendente de Davi por parte do seu pai adotivo, José. Então, ele começa a anunciar o seu evangelho e de que chegou o reino de Deus. Olha isso. O povo de Israel, naquele momento específico, era um povo que vivia vassalo do Império Romano, ou seja, ocupado pelo Império Romano. Então, Jesus está anunciando para eles assim, olha, a partir de agora, não é mais o Império Romano que domina sobre vocês, eu estou chamando vocês para o reino de Deus. Isso causa um alvoroço enorme, a ponto de que as autoridades, dali 3 anos, não suportam mais Jesus, não conseguem mais lidar com as multidões e com o rebuliço todo, e mandam matar Jesus. Todas as autoridades em comum acordo. Então, nessa hora de mandar matar Jesus, a gente vê uma cena que em qualquer outro governo seria cheia de pompa e circunstância. O que acontece na cruz? A coroação do rei. Se você pesquisar, depois que a gente acabar aqui, pesquisa a coroação da rainha Elizabeth II. É linda, dá para ver, a BBC tem os registros, é muito cheia de símbolo. Ela é ungida com óleo também, tem todo um ritual super interessante. Bom, Jesus, ele é coroado lá na cruz, no Gólgota. Ali ele recebe uma coroa e ali ele recebe uma plaquinha dizendo Rei dos Judeus. Ele recebe uma túnica e ele, em vez de carregar um cetro, ele carrega a sua própria cruz. Essa é a coroação do rei. E isso causa todo tipo de confusão entre os discípulos, porque os discípulos já estavam dividindo os ministérios. Quem é que vai cuidar de ministério do exterior? Quem é que vai cuidar do ministério da economia? Eles já estavam dividindo os ministérios. E Jesus falou para eles assim, olha, teve uma mãe que falou para Jesus, Jesus, o senhor deixa o meu filho um sentar à sua direita e o outro à sua esquerda? E ele falou, minha filha, você não sabe quem que vai estar à minha direita e à minha esquerda na hora da minha coroação. Porque tinha, né, 2 bandidos ali junto com Jesus. Então, Jesus chama a gente para esse reino. Então, o aspecto que eu queria tratar com vocês hoje do Cristo, que é o nosso tema, o que é Cristo, é o aspecto político. O Evangelho é a seguinte mensagem: Jesus reina. Ele é rei, ele governa. A cruz foi a sua coroação, e depois da sua coroação, ele atravessa a morte, ele ressurge, mais de 500 pessoas o veem fisicamente ressurreto, e ele sobe para sair de vista de todo mundo e se assenta. A Bíblia descreve assim, na mão direita de Deus, ou seja, ele é soberano sobre tudo, ele é a maior autoridade do universo, é ele, está sentado nesse trono. Então, a proposta do Evangelho é uma proposta política. Bom, isso está muito distante da gente, eu já falei muito, eu vou tentar fazer um salto agora. Lá pelo século XVI, a gente tem o início da Reforma Protestante e todo um caldo cultural ali na Europa. Fiz um salto enorme, né, de 1.500 anos. Mas a gente tem um caldo cultural enorme ali na Europa de racionalismo, dessa expectativa de que a racionalidade vai conseguir nos salvar, de que se a gente pensar as coisas direitinho, se a gente conseguir examinar todas as coisas,
nós vamos nos organizar a tal ponto de que a gente vai conseguir botar ordem nessa bagunça que virou a Terra. É um outro tipo de Babel. Não mudou muito. Quando isso é traduzido no movimento religioso, é Martinho Lutero falando que todo mundo precisa examinar as escrituras livremente, precisa ter acesso às escrituras, maravilhoso. Foi importante esse movimento de reforma, que a Igreja Católica Romana absorveu bem, apesar das guerras, né? Também tivemos as ciências florescendo e toda uma expectativa de que, com a razão, a gente vai conseguir fazer sentido do mundo. Aí, 2 séculos depois, a gente tem o Iluminismo, a gente tem a Revolução Inglesa, a gente tem a Revolução Americana, depois a gente tem a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela é baseada em expectativas muito religiosas, por mais que não pareçam, tá? A gente costuma usar a Revolução Francesa como um fundamento do secularismo, da divisão igreja-estado. E, de fato, essa era uma das preocupações da Revolução Francesa. Mas o que se propõe com a Revolução Francesa é uma espiritualidade supra-religiosa, de igualdade, fraternidade e liberdade, e de que o ser humano tem direitos inalienáveis, os direitos humanos começam a se formar ali, numa tentativa de construir uma sociedade sem precisar de valores religiosos e de uma cosmologia religiosa. É como se a gente falasse assim, olha, você pode ter a fé que você quiser, guarda ela dentro de casa, porque a sociedade mesmo a gente organiza em cima de valores que a gente combina de comum acordo. É Babel, não tem novidade nenhuma nisso. A partir daí, vira uma sucessão de terror, de perseguição, é uma confusão assim que até hoje a gente debate, mas no Brasil chega aqui o positivismo. No meio disso tudo tinha, no século seguinte tinha Augusto Comte, ele é o pai do positivismo. Positivismo, quem lembra do lema do positivismo, Pedro? Alguém lembra do lema do positivismo? Eu conheço 2. Tem o Ordem e Progresso, da bandeira, e tem o Saber para Prever para Prover. O Ordem e Progresso é um resumo perverso, né? Porque, perverso assim, era amor por base, a ordem por princípio e o progresso por fim. Esse era o lema, né? E no Rio de Janeiro, eles constroem aqui no Brasil o Templo da Humanidade. É um templo que está caindo aos pedaços. Vocês já viram esse templo? Eu gosto sempre de mostrar ele porque porque eu acho que ele representa tão bem Babel, assim, essa tentativa humana de construir alguma coisa. A Igreja Positivista do Brasil, fundada em 1881. Desculpa. Vocês lembram o que acontece em 1889, né? Então, foi aqui na Igreja Positivista do Brasil que se formularam as bases da nossa República. Eu acho assustador esse lugar, porque aqui tem um altar à humanidade. Vamos ver se dá para enxergar aqui. Dá para ver ali uma mulher segurando a criança? É porque ela está caindo aos pedaços mesmo, o teto caiu, porque está abandonado. O templo da humanidade está abandonado. E esse é o altar da humanidade. O Augusto Comte teve uma sacada importante, mas que não sei que fim teve. Ele diz o seguinte: a religião é uma porcaria, mas os rituais religiosos são importantes, então a gente precisa preservar os rituais. Por isso eles tentaram fazer isso aqui,
Olha o que está escrito: fetichismo, pátria, família. Então, esses ideais, que às vezes são chamados de cristãos, são mais uma releitura positivista da fé cristã, que nada tem a ver com o cristianismo, do que qualquer outra coisa. É com base nisso que a nossa república é fundada. E o que eu queria trazer para vocês hoje é que não existe uma nação que não se construa sobre simbologia religiosa. A gente faz juramento à bandeira. A gente canta hinos. A gente tem símbolos sagrados. A bandeira não pode ser hasteada ou não sei o quê, se não for com o hino nacional tocando, ou iluminada, ou não sei o quê. Tem um jeito certo de dobrar. Tem a liturgia. Nós temos juízes togados como sacerdotes. Nós temos os nossos palácios, que são verdadeiros templos. Temos nossos locais sagrados, inclusive de peregrinação. No Brasil, nem tanto, mas quando você vai para a China ou para a Rússia, tem lá o corpo do Lenin, está lá para todo mundo visitar, passar a mão, mumificado, né? Tudo isso se constrói em cima dos nossos ímpetos religiosos. Não existe essa coisa de supra-religiosa, de que pode existir um senso comum secular e de que cada um pode ter a sua fé. Não. O Estado requer a nossa devoção religiosa. E quando o Estado vacila, surgem organizações supranacionais para garantir que a gente continue acreditando. Porque, como as religiões, a base é a fé, precisa crer, precisa acreditar. Por isso que está todo mundo sempre medindo a popularidade do governo, porque todo mundo precisa acreditar. Se não acreditar, não funciona. Então, o que Cristo vem trazer, e, por favor, não confundam isso com esse movimento do Bolsonaro de usar um linguajar cristão. Isso é o que a Bíblia chama de anticristo. Porque a cooptação do cristianismo, a cooptação da fé cristã para a Babilônia, para o monstro, para o Leviatã. É o Leviatã dizendo que é cristão. Isso é o anticristo. Cristo é o contrário, ele é coroado na cruz. Ele é consagrado em dor e sofrimento. Ele começa o seu ministério, a sua carreira, na periferia. E termina do lado de dois bandidos. Então, não tem... É a subversão da ordem. A linguagem bíblica chama isso de a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a se tornar pedra angular. Todo mundo olhou para Jesus, olhou para a pedra e falou, não, essa aqui não presta, joga fora. Quando joga fora, ela se torna pedra angular para o início de uma nova civilização, uma nova humanidade. Aí, eu quero ler para vocês, e eu já termino aqui, uma fala de Paulo, que é difícil, né? Paulo é muito filosófico, e olha o que ele diz a respeito desse Cristo, lá em uma carta aos Efésios. Éfeso era uma cidade grega que entendia bem de democracia e de impérios. Ele diz o seguinte, agora em Cristo Jesus, ou seja, o ungido Jesus, o rei Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue do rei. Porque ele é a nossa paz. De dois povos era o povo de Israel e o resto. De dois povos ele fez um só, e na sua carne, ou seja, na sua morte, no seu sacrifício, na cruz, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade.
Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Aqui na versão de 1917, eles traduzem assim: para que dos dois ele criasse em si mesmo um homem novo, ou seja, um ser humano novo, que aqui na versão nova ficou uma nova humanidade. Ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por dentro dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Então, Deus não quis morar num templo feito por mãos humanas, um prédio construído. Deus decretou falência a todos os sistemas de governo, e Deus enviou um homem de periferia, um homem humilde, discreto, impecável, que seguiu o seu caminho dizendo uma coisa coerente do início ao fim, e a hora que o condenaram, ele caminhou em direção à condenação sem resistência, abraçou a morte, atravessou a morte e constituiu um grupo de seguidores para manterem esse jeito de viver que Paulo está chamando de nova humanidade, que se organiza ao redor dessa pedra angular, que é o próprio Cristo. Então, o Cristo é também uma designação política. Eu encerro aqui minha fala e quero ouvir vocês. O que ficou claro? O que é novidade? O que vocês gostariam de esclarecer, que eu esclarecesse? Uhum. Lucas. Oi, boa noite. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta, ela não tá no ponto central da coisa, eu acho. Mas eu tive essa dúvida há algum tempo e eu nunca fui atrás, assim, de buscar, e aí agora ela me veio. Que é a seguinte, depois de todas as gerações, né, veio José, que ele é descendente de Davi, lá atrás, certo? José do Egito? Não, o José, Ou José, o pai José é de o... Jesus? Isso. Tá, ele é descendente de Davi. Isso. Me fica a dúvida, assim, se Davi foi rei, assim, e tão notado, né? Um rei mesmo. Como é que se deu, assim, José ser um carpinteiro, sabe? Desconhecido por todos, tão humilde. Como é que o povo, sabe? Como é que deu essa queda, assim? É porque, assim, no momento que Jesus nasce, a família de Davi não está no trono. Já faz muitos séculos que não tem mais, assim, muitos séculos de distância para Davi e alguns séculos de distância que não tem mais herdeiro de Davi no trono. Então, a família de Davi não é mais grande coisa. A memória de Davi e todo mundo sabia da promessa de que um descendente de Davi ocuparia o trono. Naquele momento, e essa é uma excelente pergunta, Lucas, naquele momento está reinando Herodes
Antipas. Tem vários Herodes. Herodes vira uma dinastia. Herodes Antipas, quando fica sabendo que nasceu um descendente de Davi, que até veio gente de outro país para ver os magos, a gente chama os três reis magos, sabe aquela história dos três reis magos? São reis de outros países que conheciam as promessas e viram no céu, eles sabiam de astrologia, alguma coisa, de astronomia, e interpretaram que naquele momento teria nascido o rei descendente de Davi, vão até o palácio para visitá-lo, chegam até Herodes e falam, a gente veio visitar o rei que nasceu. E Herodes fala, que rei que nasceu? Que Herodes não era da família de Davi. Eles falam, a gente viu no céu os sinais e tal, e veio visitar o rei. Herodes chama todo mundo, os sábios procuram lá nas profecias e falam, é verdade, era para nascer um rei mesmo de Davi. O que Herodes faz? Manda matar todos os bebês com menos de 2 anos. Para você ver como a família de Davi era benquista naquele momento. Manda matar todos os bebês com menos de 2 anos. E José foge para o Egito com Maria e Jesus, que fica lá durante alguns anos. Então, o trono estava ocupado por por um autocrata que sabia que era ilegítimo, por isso, a hora que, na menor ameaça de alguém ocupar esse trono, ele já manda matar bebês, para que não haja ameaça. É muito louco, né? Obrigado pela pergunta. Eu que agradeço. O que mais, gente? O que ficou claro? Essa coisa de Jesus como um rei, essa proposta de Jesus que ele vem reinar, só que não é um reinado como a gente imagina, não é um governo como a gente sabe fazer. É totalmente diferente. Fala, Pedrão. Eu fiquei pensando que não sei se tem algum outro governante escolhido a dedo por Deus além de Davi. Não, de Davi. E, e de fato, ele destoa de todos os outros governantes escolhidos a dedo ou por votação pelas pessoas. Então parece que e foi um governo assim, Salomão era um sábio, Davi fez grandes obras assim, eles eram queridos. E acho que isso nunca se reproduziu depois, porque a gente não tem a capacidade de escolher talvez um rei dessa mesma forma, porque a gente olha para o poder numa direção diferente. E não sei, eu tô Conjecturando. nesse momento só com essa impressão assim de que é muito estranho que o rei tenha sido Davi e é muito sintomático de que a gente de fato nunca escolheria Davi jamais para ser qualquer coisa. Legal. Pedro, uma coisa chave que a Bíblia vai mostrar é um elemento chamado Espírito de Deus. Então, a Bíblia vai descrevendo os governantes e vai descrevendo quando tinha o Espírito de Deus ou quando não tinha. Então, Davi não foi sensacional porque ele era especial. É porque nele estava o Espírito de Deus. E às vezes, ou muitas vezes, ele fez umas cagadas fenomenais que a Bíblia não esconde. Ele não era um herói grego. Ele não era um Superman. Ele tinha falhas enormes que a Bíblia mostra bem. Mas tem esse indicador. A gente vai ver reis horrorosos na história de Israel, horrorosos de fazer coisas vergonhosas. E a Bíblia deixa muito claro quando neles não está o Espírito de Deus. Aí, quando chega Jesus, o que é a primeira coisa que acontece quando ele é batizado por João Batista? O Espírito de Deus desce nele. Fala, é esse aqui, ó. Aí, o que acontece no final da carreira de Jesus? Ele fala assim para os discípulos, olha, eu estou indo embora, mas é bom para vocês que eu vá.
Porque quando eu for, eu vou mandar alguém como eu, que vai ser uma presença junto com vocês. A palavra grega é meio estranha, paracletos, a gente não consegue traduzir muito bem, mas é alguém que, um advogado de defesa, alguém que está do lado, alguém que está junto. É o paráclito. Então, Jesus fala, eu vou, mas eu vou mandar esse Espírito, que é o Espírito Santo. Então, o que a gente vê acontecer no livro de Atos, depois que Jesus vai embora, todo mundo fica lá esperando, e numa das festas lá, a festa de Pentecostes, esse Espírito Santo, ele desce de novo, mas agora ele não desce mais sobre um escolhido, ele desce sobre todos. E isso é muito revolucionário. O que está dizendo é que, assim, todos nós somos chamados para reinar com ele. A igreja de Cristo, não estou falando de uma igreja específica, mas esse movimento que Jesus funda, é uma comunidade que reina com Cristo. Cristo é soberano sobre tudo, nós somos o corpo dele na terra, então nós reinamos com ele sobre a terra. Por isso que o nosso movimento é político. Por isso que o cristianismo é político. E sempre vai tentar ser sequestrado pelo governo de plantão. Foi assim com Constantino lá atrás. Quando os cristãos já estavam espalhados por todo o Império Romano, de repente era melhor para o imperador falar, agora o império também é cristão. E vamos transformar os bispos em oficiais do governo. Vão ser pagos por nós. Na Alemanha se fez isso também. Na Áustria se fez isso. Transformar a igreja em estatal, que é uma forma de você cooptar essa autoridade política para um governo específico, né? E aqui no Brasil também está se tentando fazer isso. Então, a figura do Espírito Santo é muito chave para dizer que a igreja, aqueles que têm o Espírito Santo, que foram batizados e que aderiram a esse movimento, reinam com Jesus nesse movimento, nessa nova humanidade. Um bom ponto que você colocou. Quem mais? O editorial chama como, editorial? Qual que é seu nome? Eu não sei porque aparece isso. Até o dia de hoje aparece e eu só deixei. Mas meu nome é Felipe. Felipe. O que ficou claro para você, Felipe? Porque muita coisa deve ter ficado meio obscura, meio difícil, mas o que ficou claro? Não, para mim o tom geral da discussão ficou claro, assim, mas depois tem vários caminhos para várias coisas que seria interessante aprofundar, né? Tipo o quê? Você estudou com o Pedro lá em Campinas? Não. Quer dizer, cheguei a estudar em Campinas, mas nunca com Pedro. Tá. Estudou o quê, Felipe? Quando eu estava em Campinas, eu estava fazendo sociais. Depois eu abandonei. Interessante. O Pedro estava na economia na época. Ô, Felipe, mas você falou que o tom geral ficou claro. O que é esse tom geral? Ou seja, eu fiquei, assim, a ideia que mais me chamou a atenção, pelo menos, é o fato de que em Davi você tem alguém que é ninguém, um ninguém, e que depois, mais tarde, Cristo, você tem alguém que é ninguém. E esse pulo do Davi pro Jesus é talvez a parte que ficou mais clara para mim. E particularmente essa temática, que é muito cristã, que é, se não me engano, talvez
é apenas cristã, é da salvação vir de baixo, ou de alguém que é Da periferia. não. Legal. Então esse foi o que eu captei, assim, e é Legal. legal porque reúne, talvez deve ter vários vínculos, várias pontes, mas é uma ponte boa entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Há uma condizência, é um elemento de coesão. E você vai ver esse título sendo aplicado a Jesus nos evangelhos, por exemplo, crianças chamando Jesus, filho de Davi. Tem, às vezes, um cego que fala, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E, às vezes, os sacerdotes, os religiosos, chamam a atenção de Jesus. Escute, você vai deixar eles chamarem você assim? Porque é um título perigosíssimo, importantíssimo. Como é que Jesus vai deixar ser chamado assim? E Jesus usa esse título, ele não se chama assim, mas ele usa com propriedade porque ele sabe que né? Davi fica como essa imagem, essa figura que, de alguma forma, o trono dele nunca estaria vazio. Obrigado, Felipe. Ô, Tiago, Guilherme, oi? eu fiquei. Tá demorando um pouco para cair um pouco a ficha de muitas coisas aí que você falou, né? Então, eu estou pensando aqui em alguma coisa que eu possa falar, mas eu achei muito interessante porque o que a gente sempre aprendeu é que o pessoal estava esperando, que o povo de Israel estava esperando um líder político e que, na verdade, ele não veio, né? A gente sempre aprendeu isso, Uhum. na verdade. Esse praticamente o que toda fé cristã fala, né? Que ele não era um líder político e coisa e tal. Mas do jeito que você falou, tem tudo a ver com política mesmo. Ele vê como... O reino de Deus, né? Exatamente. E o que você falou sobre o evangelho também, eu nunca tinha ouvido com relação a um... Os imperadores. Não, ao evangelho como ser a boa nova, como ser Um projeto de governo. projeto de governo. Então, faz todo sentido. Ele veio como um político e um rei, Uhum. né? Só que subvertendo todas as questões da época, né? Então, Então, a igreja está acostumada a domesticar Jesus, né? Botar Jesus numa caixinha e falar, não, ele é um líder religioso e isso. está tratando das nossas almas para nós vivermos no céu e tal. Que isso é uma coisa que a gente herdou dessa igreja cooptada pelo Estado, né? Quer você seja romano, católico romano, quer você seja protestante, você aprendeu de uma igreja que foi domesticada pelo Estado, Estado qual foi profundamente marcado pela Revolução Francesa, por esses ideais de um pretenso secularismo, que tem muito a ver com os ideais maçônicos, por exemplo, que dizem que você pode ter qualquer religião. A maçonaria se acha linda, que ela é tão sublime, tão superior a tudo, que você pode ter qualquer religião, desde que você se sujeite à organização ali, à irmandade. Então, qualquer religião fica sujeita, né? O cristianismo não... Assim, a fé cristã, de acordo com o que a gente lê na Bíblia, com um pouquinho de informação, ela não se sujeita a coisa nenhuma. Não se sujeita a nada. Somos uma nova humanidade, chamados para sermos uma nova humanidade, cidadãos desse governo de Deus. E isso é bom para qualquer país, mas é uma ameaça para qualquer regime totalitário, para qualquer Estado que queira ser mais do que pode ser.
é uma linha tênue, né? Obrigado, boa. Tiagão, bom te ver, mano. Fala, Gui. Boa noite Boa para noite. todo mundo. O que ficou claro aqui? Aproveitar que abriu o microfone para colocar alguns pontos que ficou em dúvida ou, sei lá, que me chamaram a atenção. Como surgiu os reis ali no povo de Deus, né? O pessoal estava perdido no deserto, lá, eles têm rei, eu quero ter rei também. Tudo bem. Daí não foi uma boa experiência, foi um rei escolhido por Deus que começou a colocar, sei lá, estabilidade, né, no povo de Deus. E ele disse sobre a profecia que esse é um outro ponto. A profecia seria sempre os descendentes de Davi que herdariam o rei. E Jesus, por nós cristãos, é visto como rei dos reis, né? E os judeus, eles não veem essa forma, porque se Jesus é filho de Deus e a Maria era virgem, não seria descendente de José. E eu gostaria que você até comentasse como que nós vemos dessa forma. Ele tem a descendência vindo de José, por Davi, ou é uma direta, o rei dos reis diretamente de Deus? Excelente, excelente. Existe uma disputa sobre a descendência de Maria. O mais natural é acreditar que Maria era da tribo de Levi. A tribo de Levi era a família sacerdotal, todos os sacerdotes, todo mundo que servia no templo, ou seja, que fazia essa ligação entre o povo e Deus, tinha que ser da família de Levi. Então, parece que Maria era da família de Levi, porque ela era prima de Isabel, esposa de Zacarias, pai de João Batista. Por isso, João Batista era primo de Jesus. Então, parece que Maria era de Levi por causa disso. O que faria de Jesus um levita, né? Um sacerdote por Maria e um filho de Davi por conta do pai adotivo. Essa vinculação, que a gente pode dizer, é um vínculo fraco, porque não é de sangue. Mas essa vinculação é justamente o que é proposto a nós. Nós somos filhos adotivos de Deus. A Bíblia vai trabalhar nesse sentido. Tanto o texto que a gente leu fala, vocês que estavam longe foram reunidos àqueles que estavam perto. E dos dois povos foi feito um só. Então, tem o povo de Deus por Abraão, por descendência biológica, e tem o povo de Deus por adesão, por desejo de fazer parte. E aí Deus nos adota como filhos. Então, é muito curioso, como um ser humano adotou o Filho de Deus e Deus nos adota como filho. É essa inversão sensacional que acontece, mas é uma boa. Legal, obrigado. Obrigado você. Vitor, quer fazer alguma colocação? Não, tô mais ouvindo mesmo. Obrigado. Tá bom. Então é isso, Pedrão. Quer falar mais alguma coisa? Na verdade, eu lembrei de uma coisa, assim, que eu tenho pensado bastante, depois eu vou até comentar com você onde eu vi isso na cultura, assim, tem alguns exemplos disso. Mas acho que a política funciona muito pelo ressentimento. Todo movimento político envolve se opor a alguém, praticamente. E o ressentimento é uma desunião. Em alguma medida, o contrário do uno, né, o diabólico. E, de fato, parece que em quase toda, como se diz, em quase toda bandeira que se levanta, seja do positivismo, ou seja de outras, depois eu vou fazer um comentário mais alongado sobre isso com você, mas toda bandeira fala assim, olha, gente, eu tenho uma ótima ideia, eu tenho um evangelho e eu quero que vocês sacrifiquem tal coisa por mim, tá? Para dar certo. Então é sempre tipo assim, ó, tá aqui a lista de pessoas a serem sacrificadas
em nome do meu grande ideal. Uhum. E parece que o único sacrifício que consegue ser universal sem ser desagregador é o sacrifício próprio. Então, talvez um pouco a postura de... Um pouco não. Talvez a postura de Jesus seja nesse sentido, né? Meu evangelho de um sacrifício próprio, que é tanto um sacrifício que dá o espaço para que ele ame as pessoas, elas façam o que elas bem entenderem, amar de volta ou cuspir e crucificar, que é a opção que elas fazem, e sacrifício próprio porque parece ser o único evangelho no qual você realmente dá uma opção que é principalmente gregária, e não diabólica, não ressentida. Boa. É isso aí, é a Babel, né? O ressentimento ele tem um potencial agregador, mas que ele só é sustentado com base em bodes expiatórios e sacrifícios rituais cíclicos, né? Um livro que quem quiser ler mais sobre essa construção na Revolução Francesa, Revolução Americana e Revolução Inglesa, até chegar à modernidade, é esse aqui, Os Deuses da Revolução, do Christopher Dawson, que é um historiador, e vai falar sobre essa raiz religiosa e espiritual dos movimentos políticos no liberalismo, né? É muito interessante isso. Então, tem um potencial agregador enorme, mas tem um custo alto, tem esses sacrifícios que precisam ser feitos sempre mesmo, né? Marcelo abriu o mic, quer falar? Elô? Eu só estava pensando, Gui, na equivalência entre a espiritualidade e a política. Então, a política, pelo que eu entendi, ela surge como uma incapacidade do ser humano de se governar, ou como uma estratégia de organizar a bagunça que virou depois do pecado. Assim, tudo é político, né? Todo o nosso movimento é político. Que é uma categoria grega de vida conjunta, a polis, né? Mas tudo que a gente faz é político. E tudo que a gente faz é espiritual. Então, todo movimento é tanto político quanto espiritual. Não tem como dissociar esses dois. É muito recente, por isso que eu trouxe a Revolução Francesa. É muito recente essa ideia de que dá para dividir. E tem se provado falsa. Tem vários autores trazendo isso. O Christopher Dawson é antigo, já tem uns 50, 60 anos. Mas essa incapacidade, é tudo espiritual. E a gente precisa de símbolos, de hinos, juramentos, ritos, liturgias, senão não consegue manter um Estado-nação funcionando. E no nosso dia a dia, temos as nossas liturgias diárias, os nossos movimentos são baseados em fé, a gente não consegue não ser assim. A realidade não permite. Então... Tanto a espiritualidade quanto a política podem ser satanizadas. Eu gosto melhor diabólico, né? Como o Pedro falou, porque o diabólico é a divisão. O que o cristianismo nos chama é para uma nova humanidade em que todo mundo é reconciliado em Cristo. É um homem, um novo homem. É o que o texto traz ali. Na versão de 1917, é um novo homem, um. Na recente, é uma nova humanidade. De qualquer forma, o cristianismo propõe a reintegração, a reconciliação de todos os seres humanos em uma nova humanidade. O diabólico é sempre assim, mas tem aquele grupo. Mas tem fulano que eu não gosto. Mas e como é que vai? Como é que eu vou engolir tal grupo, tal pessoa, tal religião? Então, é uma nova humanidade, uma nova proposta mesmo. Tá bom, gente? Acho que por hoje é isso. Felipe, quer falar? Uma última colocação, que caiu com uma mão na luva. Eu lembrei de uma passagem, eu até pesquisei aqui agora, no Marcos 5. Então, tem um versículo que perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, Legião é meu nome. Uma legião romana, se não me engano, são 6.000 soldados. O que é interessante é que é uma pessoa, e a pessoa fala, Legião é meu nome, só que são 6.000.
Aham. E o que é interessante é que o diabólico não leva uma cisão apenas entre pessoas, mas leva uma cisão dentro, onde gera múltiplos. Por isso ele fala, meu nome é legião, é vários, é múltiplos. Perfeito, é isso aí, o ser fragmentado em si mesmo. E isso é curioso, porque leva se é a redenção, o caminho de Jesus leva a uma unificação dentro, uma espécie de identidade, a legião leva uma espécie quase de neurose, de vários, múltiplos. Perfeito, Felipe. É É isso é isso bem aí. interessante. É a multidão internalizada, né? Que é o que a gente vive, né? Imagina eu me sujeitar a todos os desejos que me circundam. Eu assisto à televisão, assisto 1.600 propagandas em um dia, que é o que normalmente a gente vê de propaganda mesmo, e cada uma delas vai me dizer, vai ter uma voz diferente, competindo por mim e me puxando para um lado diferente. Se eu internalizo isso, que é o que eu normalmente faço, e só das propagandas, imagina as vozes ao meu redor, dos amigos e as vozes dos outros, né? É doentio, né? É diabólico mesmo. Que legal você trazer essa passagem, muito bom. Você já participou de alguma coisa com a gente, não participou, Felipe? Eu lembro de você. Uma vez, faz um bom tempo já, faz alguns meses, mas eu participei uma vez, sim. Legal, lembrei. Gente, então acho que é isso por hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom ter vocês com a gente. Voltem sempre. O Pedro continua avisando aí. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, o Pedro inclui lá que a gente mantém os avisos